Tudo bom, gente? Professor Ronaldo. Falaremos hoje da colonização europeia no continente americano, tá? Vamos dividir esse assunto em 3 aulas. Colonização espanhola, uma aula sobre estrutura administrativa, uma segunda sobre estrutura socioeconômica, tá? E uma terceira aula falando sobre colonização inglesa da América. Ronaldo, você não vai falar da colonização portuguesa? Estou falando já há um tempo, porque óbvio está numa frente separada de história do Brasil, correto? Então, não vamos perder tempo não. Vamos lá. Colonização espanhola. Dentro desse processo, da estrutura administrativa, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é entender o conceito de conquista. Que vem a ser isso? É o momento inicial da presença europeia, da presença espanhola no continente americano. Literalmente, a conquista desse território, dessas populações nativas, certo? Dentro desse processo de conquista, lembrando que esse processo de conquista se estende da chegada de Colombo, por volta de 1492, até as primeiras décadas do século XVI, por volta de 1519, 1520, por aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar sobre a conquista. Quais são os fatores que favorecem esse domínio de uma grande minoria de centenas ou no máximo milhares de indivíduos europeus sobre milhares ou milhões de indivíduos nativos? Como ocorreu esse domínio, essa conquista, Precisamos lembrar de fatores bem importantes. Um deles, sem dúvida, é a questão técnico-militar. A tecnologia militar vai dar uma grande vantagem a esse europeu sobre essas populações nativas. Lembrando que o europeu ele tem domínio de arma de fogo, certo? Lembrando que era comum para o europeu usar a montaria, usar o cavalo na arte, na ação de guerra. Quando não existia cavalo, não existia a montaria em questão militar na América, não. O cavalo foi trazido pelo europeu, certo? E isso dava uma enorme vantagem militar àqueles conquistadores, correto? Lembrando também que o cara já está montado num cavalo, ele tem o domínio da arma de fogo, Quando ele não tem arma de fogo na mão, ele pode ter uma espada, uma lança, uma adaga de metal, correto? Além disso tudo, eu posso lembrar também da utilização de cães. Como assim cão? Não estou falando de chihuahua, não estou falando de schnauzer, certo? Estou falando de cães de médio e grande porte, cães que pesam de 40 a 60 quilos, cães treinados para a questão do prejuízo a alguém, cães treinados de forma agressiva, Estou falando de um cão que não necessariamente pode dar um prejuízo para um adulto saudável, mas pode dar um grande prejuízo para uma criança nativa, para uma mulher, para um idoso que tem dificuldade de locomoção, certo? Portanto, não podemos esquecer também a utilização militar, violenta nessa questão dos cães, correto? Uma outra questão muito importante, além dessa questão da tecnologia militar, sem dúvida nenhuma, são as doenças infecto-contagiosas. Isso aí vai dizimar boa parte da população. E aí eu gostaria de lembrar a vocês que essa geração que está chegando aqui, no continente americano, no final do século XV e no início do século XVI, as gerações anteriores a eles lidaram no continente europeu com grandes epidemias, a famosa peste negra. Portanto, eu costumo brincar dizendo que esses caras que chegam aqui são caixinhas de doença ambulante, certo? O contato direto vai dar um enorme prejuízo para essas populações nativas. Esses caras vão sucumbir à varíola, ao sarampo, conjuntivite matava. Gripes comuns hoje em dia matavam aquela população nativa, Isso sem contar as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, correto? Portanto, se a gente parar para pensar, a América, apesar de gigantesca, ela era uma grande ilha, E essas doenças que circulavam nos continentes europeu, africano e asiático não eram conhecidas aqui no continente americano. Então a gente pode dizer que esse europeu que está chegando com esse monte de doenças aqui, não conhecidas por essa população americana, tinha o mesmo efeito devastador da AIDS hoje em dia, ou do ebola. Hoje é relativamente fácil lidar com a conjuntivite. Naquela época, moçada, aquelas doenças devastavam a população nativa americana, certo? Portanto, também é considerável, tá? Tem um outro fator também que favorece essa conquista europeia, que é a fome.
a desarticulação da estrutura econômica, né, que mantinha aquelas populações sobrevivendo. Lembrando que o europeu, quando chega aqui, ele está numa batida mercantilista. Ele está pensando em enriquecimento individual, enriquecimento patrimonial. Ele quer lucro, né? Quando ele pensar em agricultura, provavelmente ele vai pensar em produção em larga escala, em monocultura. Ele vai querer plantar cana-de-açúcar, certo? Ele vai querer plantar tabaco, ele vai querer plantar algodão. Ele não vai pensar em plantar batata doce para alimentar a população local. Pelo contrário, ele vai impor trabalho forçado nessa população local, né, para produzir algum tipo de artigo que tenha valor no mercado europeu. Né? Aí é aquela brincadeira, ninguém almoça ou janta tabaco, ninguém almoça ou janta café, né? Ninguém almoça ou janta algodão, ninguém almoça ou janta cana-de-açúcar, certo? Essas são economias monocultoras voltadas para atender esse mercado externo, dentro daquele conceito, né, de plantation. Portanto, ao impor esse tipo de agricultura voltada para o enriquecimento e não para o abastecimento dessas populações, você vai falar de uma dificuldade considerável, a fome. Portanto, favorecendo essa conquista, podemos falar de fatores como tecnologia militar, certo? Doenças infecto-contagiosas, né? Usos de animais, como cavalos e cães, né? E a fome, a desarticulação da estrutura econômica que fazia com que aquelas populações nativas sobrevivessem até então. Correto? Ainda sobre a questão da conquista, eu gostaria de falar sobre os adelantados. Adelantados são enormes extensões de terras. Terras essas conquistadas aos nativos. Se compararmos com a América Portuguesa, lembramos que a partir de 1534 o território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias, que eram cedidas pelo monarca português aos fidalgos portugueses, certo? Eram concedidas, né? No caso da América Espanhola, não. Esses conquistadores, chamados capitães de adelantado, né? Cortés, Cabeça de Vaca, Francisco Pizarro, né? Esses caras conquistavam militarmente, como eu acabei de falar, certo? E aí, ao conquistar essas vastas extensões de terras aos nativos, eles gozavam de grande autonomia concedida pela metrópole. Que autonomia é essa? Eles poderiam explorar as riquezas da terra e escravizar as populações nativas. Correto? Ronaldo, isso durou para sempre? É ruim, né? Para o azar dos capitães de adelantado, por volta de 1519, na atual região do México, entre os astecas, e posteriormente, por volta de 1530, no altiplano andino, né, na região dos Incas, onde hoje tem Bolívia e Peru, né, esses conquistadores, eles vão encontrar, né, importantes jazidas minerais. Então, a partir dessas importantes descobertas minerais, a administração, né, colonial, ela vai se fazer presente, ou seja, a metrópole tentando inibir o contrabando desse ouro, o extravio desse ouro, tentando efetivar a cobrança desses impostos sobre essa ação mineradora, né? Ela vai se preocupar em legislar, certo? Em regulamentar, em vigiar de perto. Então, a partir desse momento, sai de cena a autonomia inicialmente concedida aos conquistadores e entra uma pesada ação administrativa, certo? E aí, Ronaldo, e dentro dessa ação administrativa, podemos inicialmente falar de dois órgãos, tá? A Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Por que você separou esses dois? Porque esses dois, eles são estabelecidos dentro da metrópole, ou seja, dentro da Espanha, de tão importante que eles são. Esse aqui, a Casa de Contratação, é criado em 1503, antes das importantes descobertas minerais citadas anteriormente, né? E aí eles vão legislar, regulamentar a ação colonial. Até aquele momento, basicamente, comércio e navegação entre a área metropolitana e as áreas coloniais na América. Casa de Contratação, portanto, um órgão metropolitano já voltado para regulamentar, legislar sobre essa ação econômica colonial. Só que eu disse que entre 1519 e 1530, né, importantes descobertas minerais foram feitas no território americano. Aí a vigilância metropolitana aumenta ainda mais. E aí você vai ter a criação por volta de 1524, né, olha lá, depois já de 1519, quando teve a descoberta daqueles importantes jazidas na região dos astecas, certo? O que é o Conselho das Índias?
pode ser chamado também de Conselho Supremo, Conselho Real das Índias. Qual é a importância desse conselho? Ele é muito importante no vestibular, tá? Conselho das Índias, o órgão máximo da metrópole para assuntos de colonização na América. Eu costumo brincar dizendo que é uma casa de contratação anabolizada, porque além da importância de comércio e navegação, o Conselho Supremo ele vai legislar sobre questões militares, questões principalmente de mineração, certo? Questões religiosas e questões jurídicas, ou seja, são os olhos da metrópole dentro das áreas coloniais. Olha aqui, ó, uma das criações do Conselho Supremo, os vice-reinados. Não vou exigir que vocês decorem esses vice-reinados, mas posso dizer que eles são 4, certo? Vice-reinado de Nova Espanha, vice-reinado de Nova Granada, vice-reinado do Peru e vice-reinado do Prata, que é o último a ser estabelecido no início do século XVIII. Caracteriza isso daí, Ronaldo, né? São divisões administrativas, políticas, territoriais e econômicas também, certo? O território a ser administrado, a ser colonizado, ele é tão grande que eles vão ter a necessidade de dividir para facilitar a vigilância, certo? Essa é a questão básica. Então, esses vice-reinados, na verdade, são divisões territoriais administrativas que têm algum tipo de ação econômica importante. Essa é a questão crucial, né? Ó, posso dizer para vocês, o vice-reinado de Nova Espanha, onde hoje é basicamente o México, certo? Tinha uma importante ação mineradora, né? Quando você pega o vice-reinado de Nova Granada, você pega uma parte da América Central, uma parte da Colômbia, né? Aí você fala de uma ação de plantation, de agricultura de exportação, né? Quando você fala o vice-reinado do Peru, de novo, importante ação mineradora, no altiplano andino, mina de Potosí, vamos falar disso com detalhe depois, né? Quando você fala do vice-reino do Prata, aí você já fala de uma ação de pecuária para abastecimento dessa região mineradora do altiplano andino. Portanto, tem uma economia diversificada. Olha só, olha a ação econômica diversificada através dos vice-reinos. Tem ação mineradora, tem ação comercial, tem ação agrícola e tem ação de pecuária. Portanto, vice-reinado é uma divisão territorial e administrativa que tem algum tipo de ação econômica importante. E as capitanias gerais? Também são divisões territoriais e administrativas. Então é um vice-reinado? Não, porque diferentemente do vice-reinado, as capitanias gerais não têm ações econômicas importantes. Ué, então qual é a importância da capitania geral? A importância da capitania geral é estratégica, militar. Então a grande diferença do vice-reinado para a capitania geral é que aqui rola uma importante ação econômica e aqui a importância se restringe aos aspectos estratégicos e militares. Mas posso dizer para vocês que na hora da prova, sem dúvida nenhuma, os vice-reinados são bem mais importantes que as capitanias gerais. Tá? Audiência também cai muito em prova de vestibular. O que são audiências? Audiências são tribunais jurídicos. Tá? Tribunais jurídicos de segunda instância. Tribunais jurídicos que resolvem questões locais, questões de colonização dentro do continente americano. Ronaldo, peraí. Se a audiência é um tribunal de segunda instância, ou seja, de importância menor, qual seria o tribunal de primeira instância? Tá aqui, ó. O Conselho Supremo, lá na metrópole. Olha o que eu falei, o Conselho Supremo delibera praticamente sobre tudo. Então, os tribunais jurídicos mais importantes estavam na Espanha e os tribunais jurídicos resolviam questões locais, ou seja, no México, no Peru, em Cuba, na Guatemala, certo? Aí você falava de audiências. E falando também de poder local, eu lembro também dos cabildos, também muito importante. Sem dúvida nenhuma, de todos esses daqui, o que mais cai no vestibular é exatamente a ação dos cabildos. Cabildo, na América Portuguesa, é chamada de Câmara Municipal. Um cabildo, que também é chamado de ayuntamento, é um instrumento político da elite local. Ronaldo, eu devo lembrar que através dos cabildos, a elite crioula conduziu o processo de dependência da América Espanhola? Tá vendo? É por isso que cai tanto no vestibular. Mas isso fica para o futuro, para uma próxima aula. Tá certo, moçada? Então, nesse primeiro momento, paramos por aqui. Valeu, rapaziada? Espero vocês para a próxima aula.
estrutura socioeconômica da América Espanhola. Um abração, se cuide. Valeu!